O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Como sempre, na paz do nosso Deus, pelos méritos do nosso Senhor, Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Louvado seja Ele para todo sempre. Porque sem mim, disse Ele, João 15, versículo 5, nada podeis fazer. Paulo complementa, tudo posso, mesmo no sentido da graça do nosso Deus atuando na nossa mente, para nossa redenção, naquele que me fortalece. Deus atua em conjunto para nossa redenção. Como assim em conjunto? A Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Pela sua bondade, não somente para comigo, bondade exercida a favor de toda a humanidade, nação do Espírito Santo, qual pude ouvir ao ler a Bíblia, ao meditar profundamente em salvação e perdição. Então Deus converteu-me, tirou-me do rock, da guitarra. Não estou criticando aquele tempo, um tempo bom, televisão, rádio, eu cantava como artista sem ter disco gravado ainda, mas Deus converteu-me, não cheguei a gravar disco. Eu compunha músicas românticas populares. Deus tirou-me de lá, TV Nacional de Brasília, Canal 3, da guitarra e tal, conjunto, plano piloto, Federação 1001. Eu tinha 20 anos de idade, já tenho uns 73, estou há mais de 53 anos. Eu continuei compondo, só que hinos ou canções cristãs. Eu tenho feito a produção através de um amigo lá da cidade cidade de Chapecó, Santa Catarina, que atuou muito bem nessa tal de, bendita em muito sentido, a IA, a tal da inteligência artificial. Então tenho executado uma canção no princípio do programa, como agora farei, e outra no final, da minha autoria. Então repetindo, esclarecendo, os arranjos são meus. Cada canção é totalmente, integralmente da minha autoria, somente a voz, que é da inteligência artificial. Voz muito boa, provada, não desafina 1 milímetro. Então, essa que você agora ouvirá é uma das canções da minha autoria. Inclusive, são 60 hinos que eu deveria ter no meu site. Contratei então um stream da BR Lógica, um site, e tenho postado as canções prontas pela inteligência artificial, somente a voz, claro. Quer dizer, tudo é feito pela inteligência artificial, composição integralmente minha, como já deixei claríssimo, não? Então, anote o meu site e entre ali não há como se inscrever, não? Você pode salvar o site e tal, um aplicativo e divulga. Ali já as 6 ou 7 canções, 60 ao todo, mais 5 instrumentais para meditação, logo todos ali estarão. Meu site é este, www. Isso não é necessário, não, mas tudo bem. 3 Ws. É meu nome, demilsoncarvalho.com.br, www.demilsoncarvalho.com.br. Você não vai entrar ali agora, porque daqui a pouco eu iniciarei mais uma aula profunda de Bíblia, a Santa Bíblia, que é luz para o mundo. Então ouça posteriormente e divulgue.
www.demilsoncarvalho.com.br. O sol se põe e eu ajoelhado quero saudar o dia santo, dia do amor que nos relembra o Criador que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, também a mim. Neste dia, venha ajudar, livra meus lábios das transgressões, guarda meus passos, meu caminhar. Quero somente a te louvar. Fizeste o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, e amas a mim, amas a mim. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Sara Brasil FM 93.9. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa escola bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar.
13 horas e 14 minutos, 13 e 14, Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Diretamente aqui do meu estúdio, na residência, ao vivo, claro, obviamente, em Séries, Goiás, Jardim Petrópolis. Estou a 180 quilômetros, Goiânia para cá, rumo norte, no estado do Pará, pela BR 153, ao vivo aqui no meu estúdio, evidentemente. Uma boa tarde aí no estúdio, com tanta prestatividade, carinho, amor e profissionalismo, o técnico do momento, sempre aos domingos, nosso horário, Júnior Teles. Felicidades, a paz do nosso Deus a você e toda a sua família, e a toda a rede Sara Brasil FM, a nossa diretora suprema em Brasília, diretora de toda a rede emissoras Sara Brasil, então Marlene Lopes. Felicidade, a paz do nosso Deus. Então mais uma aula de Bíblia, escola bíblica, não? É que aos domingos eu tenho um programa aqui na minha região, então fala-se escola bíblica dominical. Agora, como é sábado, seria escola sabatina ou escola sabática, não? Na verdade, então, apenas escola bíblica. Não é curso teológico, eu não sou teólogo. Eu não cursei teologia, não preciso. Não desprezo, admiro os teólogos, portanto, para o meu evangelismo, para a administração das minhas aulas bíblicas, eu não preciso de teologia, sim de ler. Tenho bastante livros sobre teologia, de teólogos e tal, leio, e é como peixe, comendo a carne e descartando os espinhos, não é isso? Então aqui Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Séries Goiás para Goiânia, região metropolitana, muito além pela internet, vai ao mundo, Sara Brasil FM 93.9. O que eu estou explicando, então essa é mais uma aula sobre tais temas ou tal tema, é que essa divisão física quanto ao livro da Bíblia em 2 testamentos é falsa. Não recapitularei uma frase sobre isso, eu falei bastante, já ministrei aulas bíblicas, gramaticais, históricas profundas sobre isso, apenas prosseguindo. O que estamos sabendo desde o programa passado é isto: o que fazia parte da antiga ou prefiro falar aliança original, o que fazia parte da aliança original, comumente chamada, tudo bem, está na Bíblia, velha aliança, antiga aliança, que foi abolido pela morte do Cristo na cruz. E o que permanece? Então vimos no programa passado que a Páscoa, ou seja, na realidade, antes da instituição da Páscoa, do Êxodo em diante, do Egito para Lago Vermelho, terra do Canaã, deserto de Sinai, por 40 anos e tal, antes da instituição oficial da Páscoa, então já se matava cordeiro, como o cordeiro morto por Deus, jardim do Éden, etc. Então o cristão não pratica mais a Páscoa. Porque não prestava, era algo ordinário, satânico? Não. Porque cada animal morto, não apenas o cordeiro, porém principalmente o cordeiro, tipificava, representava o futuro sangue do Cristo vertido na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade, incluindo-me, incluindo você, querido amigo ouvinte, Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Sara Brasil FM 93.9. Hoje, e somente este programa será o suficiente, veremos sobre a circuncisão. E já entro perguntando, medite aí, querido reverendo presbiteriano, calvinista, querido batista, Assembleia de Deus, enfim, Testemunho de Jeová, mesmo algum membro da minha igreja adventista, do sétimo dia, Assembleia de Deus, vá meditando aí. Se o batismo de fato de direito, biblicamente, gramaticalmente, teologicamente, etimologicamente, se o batismo passou a ocupar o lugar da circuncisão ou não, ou se simplesmente a circuncisão acabou a partir do momento do Cristo na cruz, e de lá para cá, pessoa alguma convertida ao Cristo precisa ser circuncidada como um bebê, claro que o bebê é o 8º dia, não é convertido ao Cristo, não sabe o que é Cristo, circuncisão, Bíblia, nada disso, não é? Prepúcio, o órgão sexual, o pequeno pênis do garoto, não é? Por que garoto? E a garota de Deus Carvalho? Será que a circuncisão foi praticada alguma vez em alguma mulher? Será que o batismo fica no lugar da circuncisão, ficou no lugar da circuncisão? Então deveriam batizar somente os homens, é isso? Veremos na sequência. Aula profunda, desse fato, louvar-se a Deus. Eu não sou profundo, sou o Lázaro. A Bíblia é profunda, profundíssima. Então é interessante, amigo, minha amiga, que você leve a sério, ou continue, não é? Levando a sério cada aula de Bíblia que ministro.
anotando, escrevendo aí, no caderno, anotando, não? Onde queira, até na palma da mão, mas não cabe tantas passagens, não? Anotando. Cada passagem que eu cito, leio e explico. A primeira passagem, que deveria ser uma das últimas, mas é o meu método, já para mexer fortemente com a razão do querido amigo, querida amiga, independentemente, desculpa, calma depois que vai. Agora vai. Independentemente da sua igreja, crença religiosa, sim, tem que crer na Bíblia, claro. Eu não estou ensinando somente quem crê na Bíblia. Eu tenho muitos testemunhos, Deus seja louvado. Pessoas que nunca leram uma Bíblia. Pessoas que ficam encantadas com a Bíblia, não comigo, com a Bíblia. E compram ou pedem numa igreja com um parente uma Bíblia, e aí passam a ler a Bíblia e são convertidas ao Cristo, a vida eterna, para a salvação. Que maravilha, não? É o que está na Bíblia, não é, amigo? Não é, querida amiga? Que a palavra do nosso Deus não volta a ele vazia, mas o que lhe apraz, cumpre o propósito destinado pelo nosso Deus, sua palavra, que é de fato uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho, luz para o mundo, não sou eu, é a Bíblia, luz que tem me iluminado, me iluminou, continuará a iluminar-me, e abrindo e explicando fielmente essa luz, que pessoas sinceras são iluminadas, se convertem, ou alcançam mais plenamente santificação, pela compreensão correta, mais profunda da Bíblia, em vários segmentos importantíssimos, como este, circuncisão. Primeira passagem, aula de Bíblia, anote, escreve aí, amiga, anote, amigo. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Gálatas capítulo 6, versículo 13. Alguém anotou? Levando a sério mais uma aula de Bíblia? Fico contente, eu sei que não é todo mundo que anota, mas uma boa parte das pessoas, meus ouvintes queridos, anotam. Mais uma passagem, última chance, anote. Gálatas 6, versículo 13. Eu estou para bens, então leio. Em Cristo Jesus, em quem? Em Cristo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Aqui Paulo estava colocando em demérito a antiga prática desde o Abraão da circuncisão, terminada ao cumprir seu propósito na cruz do Cristo, em Cristo na cruz, não na cruz, em Cristo na cruz, não. Paulo compreendeu o valor impressionante da circuncisão, tanto é que ele circuncidou Timóteo, numa época em que isso havia sido abolido, para não criar encrenca, quer dizer, não azedar o encrenca já existente entre Paulo e certos líderes judaicos. Veremos isso daqui a pouco. Bom, mais uma passagem. Vamos à base disso, o fundamento, a origem da circuncisão, com Abraão, etc. Anote. Gênesis 12, Gênesis 12, versículos 1 a 6. Anote, amigo, escreva, amigo, aula de Bíblia, isso é sério. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 6. Gênesis 12, 1 a 6. Daqui para frente eu falarei apenas 2 vezes cada passagem, e já lerei a passagem, explicação resumida para ganhar tempo, porque eu tenho várias passagens, e não quero deixar algo para o próximo programa. O próximo programa será muito forte, exclusivo sobre outro assunto nesse segmento, acerca da antiga aliança, nova aliança, o que foi abolido para alcançar o cumprimento e o que permanece. Então, para agora, Gênesis 12, de 1 a 6, inicio a leitura. O chamado de Abrão, depois Abraão, não é? Quando o chamado era Abrão. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, vaza, cai da braquiara, não é? Vaza da braquiara, fora daqui, pernas para que te quero, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sem GPS, não é? Deus é tudo. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, a pessoa fala, partiu praia, que partiu praia? Abraão não curtiu praia alguma. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, seu sobrinho, não? Tinha Abrão 70 anos, ixi, já tenho 73, já passei. Tinha Abrão 75, falei bobagem. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, depois Sara, não é? Mas era a mesma, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido,
os servos comprados em Harã, e foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Quem vai chega, não é? Quem tem boca, enfim, diz que vai a Roma, ditado isso errado, mas paciência. E lá chegaram, acho que não é Roma, então, terra de Canaã. Prossigo lendo. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, olha o meu sobrenome aqui, Carvalho, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Por enquanto, hein? E lá havia um sem terra invadindo tudo. Mas Deus quem pediu. E não o pessoal esquerda, isso e aquilo, não é? Prossigo lendo. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou sua tenda. Ficando Betel ao ocidente de Ai, ficando Betel ao ocidente e Ai, uma pequena cidade chamada, nome pequeno também, Ai, ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo sempre para o sul, sempre avante. Nada de entrar pela esquerda, direita, ou voltar, ou estagnar, parar, estacionar, sempre avante para o sul. Lá estaria a bênção, inclusive para o futuro povo hebreu, israelita, o povo judeu, e para mim e para você, porque a salvação vem no judeu, disse o Cristo em João capítulo 4. Judeu não me salva, judeu não salva assim, quanto mais a mim. Mas o Cristo viveu como judeu, não por ser judeu, salvador, e sim por ter descido do céu, se tornado um homem, um israelita, um hebreu, um judeu, e morrido na cruz por toda a humanidade. O Filho do nosso Deus, membro da Trindade, morreu por nós, por ter sido judeu, ser considerado inclusive, nunca nos salvou um pecador por isso. E eu prossigo mais uma passagem, anote. Gênesis 17, versículo 14. Agora, Gênesis 17, versículo 14. Já encontrei tal passagem, tendo aqui a minha Bíblia aberta nisso. Mais uma chance para você chegar rápido e anote. Gênesis 17. E agora? Assim, 9 a 14. Parece que falei apenas 14. Gênesis 17, do 9 ao 14. Gênesis 17, 9 ao 14. Então, inicio a leitura. Disse mais Deus a Abrão. Não, aqui já era Abraão. Disse mais Deus a Abraão: quanto a ti, guardarás a minha aliança. Qual aliança? Tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti. Todo macho, que acontecerá ao macho, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncisão, circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Não precisa explicar, não é? Aí o pênis, aquela pele que cobre a glande, não é? Ali o prepúcio. Às vezes a pessoa tem problema, precisa da cirurgia chamada fimose. Um filho nosso, criança, teve que ser operado de fimose, recuperou-se bem, rápido. O nome lá era circuncisão, hoje é fimose. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. Quando completarem o bebê, somente homem, não é? Somente o macho, o menino, nada de menine, menino, que mano é menine? Menine, um alvo, é menino. Respeitamos a nossa língua tão profunda, tão bonita, tão elegante, admirada em todo mundo, a língua portuguesa. Menino, macho. Quando completarem 8 dias, todos os machos serão circuncidados. Porque não fêmeas, daqui a pouco veremos. É óbvio, mas aguarde. Nas vossas gerações, tanto nascido em casa, eu nasci em casa de parteiro aqui em Séries, faz 53 anos e alguns milímetros. Tanto nascido em casa, como comprado não fui, menos mal, como comprado por dinheiro. Meu pai não tinha tanta grana. De qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem. Prossigo lendo até o 14. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Meu não, teu, né? Assim estará a minha aliança na vossa carne como aliança perpétua. O ruim seria o adulto mostrar que fazer parte da aliança. Bom, talvez mostrar o sacerdote lá num quarto escondido, bastante escuro, né? Provavelmente. Haver mulheres por perto aí complica, não? Atentado ao pudor. Não é verdade? O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será extirpado do seu povo. Violou a minha aliança. Pessoal, todos os homens aqui na esquerda, as mulheres mais para longe.
abaixem a calça, a cueca e tal. Isso aí não é circuncidado. Matem, apedrejamento. Era assim. O incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, será chipado do seu povo. Chipado quer dizer morto, aniquilado. Violou a minha aliança. Impressionante, não? Qual foi a importância da circuncisão do Abraão, menino, 8º dia de nascido, até o Cristo na cruz? E por quê? A chamada, eu não concordo com tal linguagem, mas por enquanto fazer o quê? Ócio do ofício, a chamada igreja. Por que eu preciso da igreja do Cristo para cá? Qualquer igreja cristã não precisa circuncidar o menino, 8º dia de nascido, veremos na sequência, atento e anotando. Aquela passagem que eu cito, leio e explico para agora, Gênesis 21, versículo 4, anote, aula de Bíblia. Gênesis capítulo 21, então aqui um pouco adiante, já encontrei, mais uma chance, anote. Gênesis capítulo 21, apenas o versículo 4, melhor de 1 a 4, desculpe, Gênesis 21, de 1 a 4. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, ele fez como havia prometido. Daí nasceu Isaac, não, o Itzaque. Temos um neto chamado Isaac, em hebraico Itzaque. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaac, que em português não, Isaac. Abraão, né? Abraão circuncidou seu filho Isaac quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Então não foi invenção de Abraão. Circuncidar o menino com qual idade? Bom, 7, está muito novo, 1 mês já ficou velho, 8. Não foi. Deus ordenou até isto. Deus, regra do nosso Deus, que é bom obedecer. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando tinha 8 dias. Mais uma passagem, anote. Gênesis, você já foi. Agora Êxodo, desculpe, isso, fiquei embananado aqui, mas já desembananei. Êxodo 12, versículo 48, anote, aula de Bíblia. Êxodo capítulo 12, caiu em Êxodo 19, estão acreditando um pouco, estou folheando. O papelzinho está aqui, mas eu esqueci de papelzinho. Marca páginas, aí dificultou um pouco, mas tudo bem, encontrei. Anote, mais uma chance. Êxodo capítulo 12, versículo 48. Êxodo 12, 48, anotou? Parabéns, aula de Bíblia, então eu leio. Êxodo 12, 48. Se porém algum estrangeiro se hospedar, sobrou para o peregrino estrangeiro, hóspede, empregado e tal. Se porém algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, só se quiser celebrar a Páscoa, não? Aí, circuncisão, a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado, mesmo já adulto, não é? Todo macho, então se chegará, claro que aqui seria macho, e a celebrará e será como natural da terra, será como hebreu, natural, de sangue, etnia. Nenhum circunciso comerá dela. Vá pensando na encrenca que deu quando Pedro foi a Cesaré, após ter a visão do lençol de animais imundos, em Atos 10, Cesaré e Cornélio não era circuncidado, e nunca foi circuncidado, mesmo assim foi salvo, e agora? Então, a salvação do pecador, do hebreu, israelita, judeu, nunca dependeu da circuncisão. E o batismo? Hoje, eu preciso se batizar para ser salvo, ou é crença em Deus que me salva? Ou seja, não é crença, é Deus que me salva, independentemente do batismo. Para que então a pessoa se batiza? Porque obedece isso, não é batizada. Veremos a sequência, provavelmente mais detalhes no próximo programa sobre o batismo. É porque batem com a linha do dente por aqui, para ali, para acolá, especialmente os calvinistas. Atenção, meu querido amigo calvinista presbiteriano, atenção, reverendo, você continua acreditando que o batismo substitui a circuncisão? Errado, como veremos daqui a pouco, aguarde. Mais uma passagem, anote, mais uma passagem, é Bíblia, mais uma passagem. Então, por agora, Deuteronômio já foi, não? Não foi, é Êxodo, não é isso? Êxodo 12, 48, já li isso para ler brevemente, agora sim, Deuteronômio, anote. Deuteronômio, duas palavras gregas, Deuteros, que significa segunda, e nome, que é declinação de nomes, que é lei, então, segunda lei, repetição da lei, Deuteronômio. Deuteronômio 10, versículo 16. Levítico, Números, o papelzinho ajudou muito, acabei de abrir aqui a Bíblia, neste passo, anote. Deuteronômio 10,
versículo 16, para ganhar tempo já. Momento. Tudo bem, eu leria 1 ao 16, mas basta o 16, que já fecha o contexto. Tudo bem. Querendo, anote Deuteronômio 10, 12 a 16. Deuteronômio 10, 12 a 16, porém lerei, para ganhar tempo, apenas o versículo 16. Circuncidai, portanto, o vosso coração, e não sejais obstinados. Por coração, claro que você entende como eu, não o músculo bombeador de sangue, não, vital para a vida, não, e sim a mente, o entendimento, a consciência, a inteligência, as ações, a conversão da mente, que a pessoa é convertida na mente. O Espírito Santo fala a minha mente, então o Espírito Santo converte a pessoa, falando a mente da pessoa. Deus nunca falou meu coração músculo, bombeador de sangue, não. Ô coração, eu coloquei você, não. Deus fala a nós a mente, pela Bíblia quando lemos, e às vezes a pessoa até ouve a voz do anjo, ou tem um sonho, e assim Deus falando a pessoa através do Espírito Santo de anjos. Os anjos também são Espíritos Santos, porém criados. O Espírito Santo de fato, membro da Trindade, criador também, juntamente ao Pai e ao Filho, não criado. Mais uma passagem, anote. Assim, Deuteronômio já foi agora. Jeremias 4, também acerca da circuncisão simbólica espiritual do coração, da mente. Pessoa convertida, isso é o que importa. Judeus, líderes, sacerdotes, somos sacerdotes circuncidados, assassinaram Cristo na cruz. De que adiantou serem circuncidados? Deus pediu circuncisão, não foi ideia deles, porém eram assassinos mesmo circuncidados. E agora? Por isso o Cristo disse que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, mesmo sem circuncisão. A passagem então agora, para agora anote, Jeremias 4, versículo 4, 4 por 4 aqui, não? 4 por 4, Jeremias 4, versículo 4, leio. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai o prepúcio, simbólico, é metáfora, claro, tirai o prepúcio do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Eram circuncidados, tá, judeus, hebreus, israelitas, no tempo do Abraão, aqui no tempo do profeta Jeremias, e continuando assim nessa obstinação, até que grande parte, uma leva imensa do povo hebreu, foi levado logo por Nebuzaradão, capitão do reino da Babilônia, do Nabucodonosor I, e aquela parte levaram, ficou cativo lá por 70 anos, até Daniel, que não teve culpa algum, seus 3 amigos hebreus, não, fiéis, Ananias, Azarias e Misael. E eu prossigo, mais uma passagem, anote. Agora o Cristo, que impressionante, que hiper emocionante, anote. O bebê Jesus, 8 dias de nascido. Papai, mamãe, me leve lá para ser circuncidado, senão eu vou chorar. Ué. Não, o menino não sabia coisa alguma sobre Deus, Bíblia, paz, São José, Santa Maria, né? Essas coisas. Não, sacerdote, circuncisão, coitadinho, sem anestesia, deve ter chorado muito, não é porque dói. Bom, eu nunca fiz isso, mas não fizeram isso em mim, o 8º dia, enfim, menos mal, graças a Deus, né? Bom, se Deus exigisse, tudo bem, mas menos mal assim. Você acabou na cruz, bom para nós homens, não é? Os bebês também, ô maravilha, ô glória, aleluia, Deus seja louvado, maravilha. Anote, Lucas capítulo 2, 21 a 24, anote, Lucas capítulo 2, 21 a 24, regredindo aqui, caunhados, encontrei, mais uma chance, anote, Lucas capítulo 2, 21 a 24, anotou para bens, inicio a leitura. Circuncisão e apresentação de Jesus, versão brasileira de Milson Carvalho, Luz para Buenos Aires, Goiás, para Sala Brasil FM 93.9 Goiânia. Inicio a leitura. Cumprir os dias para circuncidar o menino, qual menino? O Yeshua, Jesusinho, não, bebê Jesus. Cumprindo-se os dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de, claro que em hebraico, Yeshua, aqui na adaptação linguística, Jesus, aceito, Jesus. Então até o 8º dia ele não tinha nome, estava no anonimato. Mas tudo bem, bem cuidado por José e Maria. Deram o nome de Jesus, 8º dia de nascido. Que pelo anjo, o anjo Gabriel, lhe fora posto antes de nascer. Seus pais não escolheram o nome. Então foi antes de nascer o anjo Gabriel. O nome será este. Não, preferimos Jeremias, Daniel. Não, Ezequiel, não.
Yeshua, claro, em hebraico Yeshua, em português Jesus, em grego Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, não. Os judeus, certos judeus que apelidaram escribas e tal doutores da lei, a lei do nosso Deus, de lei de Moisés, nunca foi de Moisés, sim do nosso Deus. Já expliquei isso a fundo, em breve uma recapitulação, aguarde. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, ou seja, a lei que o nosso Deus deu ao povo hebreu por intermédio de Moisés, Moisés foi apenas um receptáculo da lei, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito, conforme o que está escrito na lei dos... Aqui é a prova, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então já não lei de Moisés, lei do Senhor, versículo 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, apelidada a lei de Moisés, sem problema, tranquilo, desde que a pessoa entenda isso a fundo. Todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para dar a oferta segundo a disposta a lei do Senhor, um par de rolinhas, ou 2 pombinhos, fogo pagou, não é? E assim eu prossigo. O bebê Jesus, circuncidado pelo sacerdote no templo, ao 8º dia de nascido, ali deram o nome a ele, que o anjo havia anunciado. Yeshua, Jesus, significa o Salvador. Maravilha, graças a nosso bondoso Deus. Porque Deus amou e ama o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A circuncisão nunca garantiu salvação a hebreu algum. O batismo não garante a salvação a pessoa alguma, mas é importantíssimo. Temos que obedecer a Deus quanto ao que Ele pede. Mais uma passagem, anote. Atos 11, de 1 a 3, aqui uma encrenca tremenda. Porque Pedro foi a Cesaré, juntamente um grupo de anciãos de Jerusalém, cristãos, entraram na casa do Cornélio, e ele não era circuncidado, e nem algum parente seu, e aconteceu isso aqui, deu um rolo, mas que foi esclarecido no concílio de Jerusalém, predido por Tiago, como está aqui em Atos 15, depois Atos 11 e tal. Então anote, Atos 11, de 1 a 3, já estou vendo isso aqui na minha Bíblia, anote, última chance, Atos capítulo 11, de 1 a 3, iniciou a leitura. A defesa de Pedro em Jerusalém, ele foi o próprio advogado, hein? Ouviram os apóstolos, irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Subindo Pedro a Jerusalém, discutiam com ele os que eram judeus, seguidores de Jesus, judeus meio convertidos, não, semi-convertidos, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a contar-lhes ordenadamente, dizendo, e aqui vem o discurso do Pedro, explicando o que aconteceu. Leu, relei depois, Atos 10 na íntegra, você será mais a par do discurso do Pedro, repetido aqui em Atos 11, o discurso foi original, foi lá em Cesaré, casa do Cornélio, em Atos 10, após a visão daquele simbólico lençol, no qual havia porco, gambá, rato, nenhum animal limpo, somente animais imundos, proibidos para alimentação, e continuam sendo proibidos para alimentação, animais imundos. Ah não, mas foi abolido, que o Cristo falou, mata Pedro, coma, Deus purificou. Mas só que Pedro não comeu, não é? Se Pedro que teve a visão, o Pedro que eu vi por 3 vezes, mata e como não comeu, eu sou doido de comer, e outro que eu tenho muito amor à minha saúde, talvez não tanto quando eu preciso, mas tenho um bom amor à minha saúde. E assim eu prossigo, mais uma passagem. Não li, não é? E agora? Fiquei em dúvida, desculpe. Não, li sim, eu citei, você anotou e eu li, tudo bem. Menos mal. Atos 11, de 1 a 3 já foi. Agora Atos 16. A circuncisão foi abolida pelo Cristo na cruz. Paulo sabia. Pedro também. Só que Timóteo era filho de uma judia e o pai era grego. Não era judeu, não era cristão, não era convertido. E não era circuncidado. Então a lei judaica lá, o regulamento, exigia que, no caso, a Bíblia não dá detalhes, mas o pessoal deu e eu concordo. Então Timóteo teve que ser circuncidado, porque o companheiro do Paulo, cheio do Espírito Santo, Timóteo, aquele que desde a infância, tem idade, sabia as sagradas letras que o tornavam um sábio para a salvação. Escute Timóteo 3, 14 a 17, maravilha, não? Anote, Atos 16, versículo 3, versículo 3, anote, aula de Bíblia. Atos 16, versículo 3,
Está aqui. Enfim. Foi alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Foi alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão nada é, e a incircuncisão também nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Demais Carvalho. Então, em tal passagem, Paulo está ensinando que eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus para ser salvo? Não! Tem que ser salvo para conseguir obedecer. Sem mim, nada podeis fazer. A pessoa tem que ser convertida pelo Espírito Santo, transformada, tornada pelo Espírito, nova criatura. Aí conseguirá obedecer, porque será comandada pelo amor, conduzida pelo amor. Romanos 5:5. Porque o amor de Deus é derramado na nossa mente, porque o coração é mente, pelo Espírito Santo que nos é dado. Mais uma passagem, cada vez mais forte, anote. Essa aqui é hiper forte, anote. Essa é Gálatas 5, de 1 a 5. Já encontrei, anote. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, de 1 a 5. Gálatas capítulo 5, de 1 a 5, anotou para bem seu livro. A liberdade em Cristo, a liberdade em Cristo. Leu. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres do pecado ou da lei? Do pecado e não da lei. Estai, pois, firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei que é vencida abolida, não a lei que permanece, que também eu não sou obrigado a guardá-la. Guardamos por amor, obedecemos por amor, senão não vale. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caídos. Aqui nada tem a ver com a guarda do sábado. A palavra sábado não existe uma vez em algum versículo em Gálatas, nenhuma vez, só se fala em circuncisão. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, concordo. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justificação, pela qual esperamos. Vou falar em fé, Paulo em Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Antes estabelecemos, confirmamos a lei. Mais uma passagem, eu concluo isso logo, anote. Gálatas 6, de 11 a 15, a última. Gálatas 6, de 11 a 15, a última, anote. Gálatas 6, de 11 a 15, inicio a leitura. Vede, com que grandes letras vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Covardes, mentirosos, safados, hein? Nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está sendo crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus, a circuncisão não tem valor algum, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A quem bate com a língua dos dentes, dizem que nós, adventistas, por guardarmos o sábado, temos que nos circuncidar. Mentira! Mentira! Infâmia, idiotice, falta de QI, inteligência, conhecimento de gramática, mais do que de Bíblia, claro, sim, a Bíblia é gramática. E assim eu termino aqui, o programa Deus ser louvado. Até o próximo, então, sábado, 13 às 14 horas. Anote meu WhatsApp, contate-me. Diga-me onde você está me ouvindo. Meu WhatsApp é este, DDD 62, DDD 62, 999660611, DDD 62, 999660611. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Denilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.
Demilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.